Graça e paz no Senhor Jesus. Meu nome é Walter, sou aluno do curso de bacharelado em Teologia no Seminário Presbiteriano Brasil Central, extensão de Paraná, e hoje tenho essa oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 6, e eu estarei lendo dos versículos 41 até o versículo de número 48. Então, o texto de João, capítulo 6, do versículo 41 ao 48, e diz assim a palavra do Senhor. Murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Oremos então ao Senhor. Pai, diante da Tua palavra, que é viva, eficaz, que é inerrante e infalível, peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor possa, ó Deus, mediante o Teu Espírito Santo, falar através de mim da Tua palavra para que ela possa ser exposta de forma fiel. Em nome de Jesus. Amém. O que é o Evangelho? Quando se faz essa pergunta, muitas pessoas podem pensar que o Evangelho é amor, o Evangelho é paz, o Evangelho é salvação, o Evangelho é alegria. Mas dificilmente alguém poderia pensar que o Evangelho é confronto. Será possível dizer que o Evangelho, relacionar que o Evangelho também é um confronto? Esse aspecto de confrontação aparece de uma forma mais clara no Evangelho de João. Nós podemos perceber isso porque o Evangelho de João ele possui características que o diferenciam dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João ele não apresenta tantas parábolas, quase não há parábolas no Evangelho de João. Entretanto, existem diálogos, existem conversações. E nesses diálogos você pode notar a ideia do confronto. Jesus conversando e confrontando as pessoas através do Evangelho. Como nós podemos perceber isso? Vamos colocar alguns exemplos em uns capítulos anteriores ao texto que acabei de ler. O capítulo de número 2, por exemplo. Episódio em que Jesus, a partir do versículo 13, o Evangelho de João relata a subida de Jesus até ao Templo de Jerusalém. E Jesus então pega uma zorrague de cordas e expulsa do templo todos os mercadores, todos os cambistas, dizendo e alegando que a minha casa será chamada casa de oração. Ali então Jesus tem um confronto com os judeus, em que eles dizem, com que autoridade tu fazes essas coisas? E a resposta de Jesus foi, eu destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E essa afirmação se referia, conforme o próprio Evangelho de João explica, ao santuário do seu corpo. E essa afirmação seria usada posteriormente para acusarem Jesus, o que levou à sua morte na cruz. Então aqui nós já temos um primeiro exemplo de confrontação do Evangelho. No capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, nós também encontramos um exemplo de confrontação, quando Jesus conversa com Nicodemos.
em que Nicodemos chega a Jesus e diz: Mestre, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode operar os sinais que tu fazes se não proceder de Deus. E então a resposta de Jesus, e essa conversação se dá durante todo o capítulo 3, os versículos 1 até o versículo 15. E a resposta de Jesus é: em verdade vos digo que se você não nascer de novo, você não herdará o reino dos céus. A resposta de Jesus a Nicodemos é uma resposta confrontadora. Porque Nicodemos era alguém que conhecia da lei, que conhecia da palavra de Deus, mas era alguém que não nascia de novo. E então há todo um desenrolar desse diálogo em que Jesus destaca que Nicodemos precisava ser salvo, o confrontando com o Evangelho. No capítulo 4, nós também temos um exemplo de confrontação do Evangelho. O exemplo aqui se refere à conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, em que Jesus chama aquela mulher dizendo: vai, chama o teu marido e vem cá. E a resposta da mulher é: não tenho marido. E a resposta de Jesus é: em verdade, você disse isso de fato com verdade, já que 5 maridos já tiveste e este que você tem agora não é o seu marido. Jesus então confronta aquela mulher com o seu pecado. E a partir de então a mulher começa a falar: veja o que é esse profeta. Então, diante de toda essa conversa que passa sobre o lugar em que se deve adorar, Jesus se revela como o Messias. E aquela mulher que foi confrontada pelo seu pecado e confrontada com o Evangelho, ela foi salva e também foi um instrumento de salvação para muitas pessoas daquela região. No capítulo 5, nós também temos um exemplo de confrontação do Evangelho. Jesus cura um paralítico e diz: toma o teu leite e anda. Só que isso era um dia de sábado. E então, segundo o desenrolar do texto, as autoridades judaicas perguntam a ele: qual autoridade você tem para fazer isso? E a resposta de Jesus é: meu pai trabalha até agora e eu também. Com essa afirmação, Jesus coloca a sua autoridade como divina, se fazendo igual a Deus, conforme o próprio versículo 18 do capítulo 5 demonstra. E aquilo causa uma confrontação àqueles homens, porque Jesus se revela como o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Muito bem. E o capítulo 6? Qual é a confrontação presente aqui no capítulo 6 do Evangelho de João? E se nós olharmos o começo do capítulo 6, nós vemos que o episódio narrado é a multiplicação dos pães e dos peixes. Neste evento, Jesus se mostra como uma verdadeira provisão. E a partir de 5 pães e 2 peixes, ele consegue alimentar uma multidão de pessoas. A tristeza desse milagre é que, conforme a narrativa, as pessoas queriam fazer de Jesus um rei. E então, Jesus se retira, porque ele não era um rei terreno. E as pessoas não entenderam de fato o conteúdo daquele milagre. Posteriormente, Jesus retorna, e conforme nós vemos no versículo 59 do capítulo 6 que acabamos de ler: estas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. As pessoas vão atrás dele, depois retornam e encontram Jesus em Cafarnaum. E agora olhe o capítulo 6, versículo de número 26. As pessoas estão à procura de Jesus, depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E olha a resposta de Jesus no versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. A afirmação de Jesus é uma afirmação confrontadora. Eles não vieram por causa de Jesus, mas eles queriam pão. Eles queriam satisfazer as suas necessidades. A partir de então, ao longo de todo o capítulo 6, é desenvolvido mais um diálogo, mais uma conversação entre Jesus e esses judeus. Eles primeiramente tentam dizer que Moisés havia enviado maná, que era muito superior ao milagre que Jesus tinha acabado de fazer. Mas a resposta de Jesus é que não foi Moisés que mandou o maná, e sim
o próprio Deus. E que havia algo muito superior ao maná, porque os pais deles comeram do maná, pereceram e morreram. Mas existia um pão que aquele que comesse teria vida eterna. E quem é esse pão? Quem é esse pão da vida? E é então que Jesus se revela no capítulo 6 como o pão da vida. E aquele que comer teria a vida eterna. É ao longo desse assunto, desse tema, que é posta toda a confrontação desse diálogo. E então, Jesus afirma como o pão vivo que desceu do céu. E coloca o maná como se fosse uma tipologia. Como se o maná fosse uma representação daquilo que havia de vir de Jesus como a verdadeira provisão. O pão vivo que desceu do céu. Por isso, nós podemos ver no versículo 41 a causa da murmuração. Murmuravam, pois, dele os judeus, por quê? Porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então essa afirmação de Jesus os confrontou e causou a murmuração desses judeus. O versículo 42 segue, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois agora diz, desci do céu? Então aqueles judeus entenderam que essa expressão desci do céu, Jesus estava falando como se fosse de uma forma literal, como se ele não tivesse sido concebido por uma mulher, como se não tivesse nascido de fato humano. Mas não era esse o significado que Jesus estava dando. E é então que a partir do versículo 43, ele começa então a falar sobre alguns aspectos confrontadores dessa mensagem. Então, é sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar neste momento, sobre alguns aspectos confrontadores da mensagem do pão da vida. E que aspectos então são esses? O primeiro aspecto que nós podemos ver que é confrontador é a ação soberana do Pai. Quando nós vemos aqui no versículo de número 43, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, agora o versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aqui nós temos uma característica do Evangelho, que é um aspecto confrontador. Só crerão aqueles a quem o Pai quer. Só pode crer nesse Evangelho, só pode crer nessa mensagem confrontadora de Jesus, aqueles que são de fato os eleitos de Deus. Mas não só isso, eles não só são escolhidos, como também são capacitados pelo próprio Deus. Por isso, continua uma citação que Jesus faz do profeta Isaías, versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Essa citação encontra-se em Isaías, capítulo 54, versículo 13. Jesus faz essa citação para argumentar que, conforme a continuação do versículo 45, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, não só a ação soberana de Deus se refere à escolha em si, mas também à capacitação daqueles que são escolhidos, daqueles que são chamados. Isso vai de encontro ao orgulho dos judeus, daqueles judeus que se achavam merecedores da sua salvação, que por serem judeus, como pretensos cumpridores da lei, se achavam então merecedores de obter a sua salvação. Mas não dependia deles. Eles somente poderiam crer se de fato assim o Pai quisesse. E aqueles que fossem crer teriam não só a ação soberana de serem escolhidos, mas a ação soberana também de serem capacitados. É interessante como isso pode ser percebido com outros textos presentes aqui no capítulo 6. Observe o capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então, o capítulo 37 é uma afirmação. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Já o versículo 44, ele possui uma negação. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, nós temos dois versículos falando de formas diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Falando de que a crença no Evangelho, a crença nessa mensagem confrontadora, só se dá através da ação
soberana do Pai. Isso tem várias ilustrações que nós podemos fazer em relação a esse aspecto. Mas uma interessante é a que Paulo, que está presente no livro de Atos, capítulo 13. E nos versículos 46 e 48 nós vemos a ação de Paulo e de Barnabé, que primeiro pregaram aos judeus e depois foram para os gentios. Então gostaria de ler essa passagem. Em Atos 13, 46 ao 48, diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E agora, a parte final do versículo 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foram aqueles que creram? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, trata-se de uma ação soberana de Deus em escolher e em capacitar os seus eleitos. Esse é o primeiro aspecto confrontador que nós vemos, porque implica em reconhecer a nossa incapacidade de alcançarmos a redenção e confirmar e admitir que a salvação pertence somente ao Senhor e somente através da sua graça e da sua misericórdia, que foi derramada, que foi mostrada em Cristo Jesus, é que podemos de fato obter a salvação. Reconhecer a nossa incapacidade e submetermos a Deus como o único e verdadeiro autor da salvação é algo confrontador. Mas ainda existe um segundo aspecto confrontador dessa mensagem. E podemos ver esse segundo aspecto a partir do versículo de número 46. Diz assim: Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Então, aqueles que são escolhidos pelo Pai são chamados por Ele, mas como esse ensinamento, como essa capacitação pode acontecer? Ela acontece porque o próprio Senhor Jesus é aquele que revela o Deus. É o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Então, o significado do versículo 46 nos mostra um outro aspecto confrontador da palavra de Deus, que é Jesus Cristo como o único revelador, ou ainda como o único mediador de Deus. Interessante como isso é algo presente e casa totalmente com o ensinamento presente no Evangelho de João. Apenas para esclarecer mais essa questão, veja o capítulo número 1, versículo 18 do Evangelho de João, que diz: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem revelou o Pai. É Jesus Cristo, o único que pode nos revelar a Deus, nos dar o conhecimento acerca de Deus, como palavra de Deus, como verbo de Deus. Por isso, João trata Jesus como o Logos divino. No princípio era o Logos, ou era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ainda em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso indica que essa salvação, essa obra salvífica que tem origem na ação soberana de Deus, ela acontece única e exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Isso nos mostra que a figura de Jesus como um mediador pode ser ilustrada como a figura de um mediador que pode existir nos dias de hoje. Imagine você, duas pessoas que estão em conflito. Duas pessoas que estão em conflito e que não conseguem resolver o seu conflito. Eles resolvem então, imagine que essas duas pessoas resolvem escolher uma terceira pessoa que elas conhecem, que seja idônea e que seja capaz de ser imparcial. Essa pessoa idônea, capacitada, imparcial, ela consegue então ser esse elo de ligação para resolver esse conflito. Da mesma forma, ocorre com a nossa relação
entre os homens e Deus, mas com uma diferença. Deus instituiu o mediador. Deus escolheu o seu plano de salvação ao homem, porque o homem é incapaz de se voltar para Deus, é incapaz de querer se voltar para Deus. E assim Deus, pela sua graça e misericórdia, deu o seu Filho, e o seu Filho, que é o Verbo, o Logos, a palavra, se fez carne, e revela então o Pai. E só assim temos a capacitação de obtermos a salvação. Quando Jesus se coloca como aquele único capaz de revelar a Deus, essa é uma mensagem confrontadora. Porque aqueles judeus achavam que conheciam tudo acerca de Deus e aquilo que era necessário para a sua salvação. Mas eles não conheciam aquilo que era de fato necessário. Eles não conheciam o Evangelho. Eles não conheciam ainda o Senhor Jesus. E somente conhecendo o Senhor Jesus e crendo nele como o único revelador de Deus é que se pode crer de fato nas palavras dele, no seu Evangelho. E assim chegamos, meus irmãos, a mais um aspecto confrontador do pão da vida. E nós podemos ver esse aspecto confrontador através da vida eterna, que é dada somente por Cristo. Da mesma forma como Cristo é o único revelador de Deus, que traz o conhecimento de Deus, é só através dele que se pode obter a vida eterna. E é então que Jesus continua falando, a partir do versículo 47, agora falando da sua obra. Versículo 47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Isso quer dizer que aquele que é de fato salvo, ele não terá a vida eterna como se fosse algo futuro, mas que a salvação, a vida eterna, começa no momento em que o pecador é regenerado, justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E conforme Efésios, capítulo 2, versículo 8, essa fé não vem de nós humanos, mas é uma fé que vem de Deus. Então essa ação acontece da vida eterna no momento em que aquele que é de fato convertido, ele passa a ter a vida eterna. Não é algo que passa a acontecer futuramente somente, mas o reino de Deus passa a fazer parte dele. Na verdade, ele passa a fazer parte, então, do reino de Deus. E é interessante como essa perfeição, ela consiste na sua obra expiatória. Para que nós pudéssemos ter a vida eterna, foi necessário que o Senhor Jesus sofresse a morte de cruz. É por isso que ele continua afirmando, ele afirma, eu sou o pão da vida, no versículo 48. E mais uma vez faz menção à questão do maná no deserto. Versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. 50. Este, o próprio Jesus se referindo a ele mesmo, é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não morra, não pereça. Eu sou o pão vivo, versículo 51, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E então aqui ele fala de um aspecto importante, que é a expiação substitutiva. Jesus ele age como um substituto, porque nós somos pecadores. E nós, pela justiça de Deus, merecíamos a punição eterna. Merecíamos a ira de Deus recair sobre nós. Mas essa obra maravilhosa do Evangelho nos mostra que Jesus morreu a nossa morte. E que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso revela para nós, mais uma vez, um aspecto confrontador. E isso nos mostra como a vida eterna é algo predominante na mensagem do Evangelho, mas só é possível pela obra expiatória de Jesus. É interessante como isso se liga muito bem às expressões que Jesus fala, por exemplo, no versículo de número 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E o versículo 40, de fato a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E ainda o versículo de número 54,
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Crer na obra expiatória de Jesus, crer nele como o único mediador, aquele que é o Verbo de Deus que se fez carne para habitar entre nós e que ressuscitou ao terceiro dia. Participar disso envolve como esse presente de Deus a vida eterna. É interessante que esse aspecto da vida eterna é algo tanto presente quanto futuro, e que a vida eterna já começa aqui. Para entendermos isso, eu gostaria de compartilhar um trecho de um hino do Inário Novo Cântico, o hino de número 102, do qual eu lerei rapidamente e que demonstra muito bem esse aspecto. O hino 102, depois que Cristo me salvou. Olha o que diz o refrão. Ó, aleluia, sim é céu fruir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. O céu começa no momento em que o pecador se torna filho de Deus, regenerado, convertido ao Evangelho do Senhor Jesus. E aonde ele for, será céu para ele. E essa caminhada será até o dia em que ele ressuscitará no último dia. Como a própria palavra de Deus diz, nem todos morrerão, haverão aqueles que não vão morrer, mas todos nós seremos salvos, porque o nosso Senhor Jesus nos ressuscitará no último dia. E assim como ele ressuscitou, ele ressuscitará no último dia e seremos glorificados, conforme a promessa da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, e você que me assiste, vemos neste momento, nessa mensagem, sobre 3 aspectos confrontadores do pão da vida. São eles, primeiro, a ação soberana do Pai. Segundo, Cristo como o único revelador de Deus. E terceiro, Cristo como o único que pode dar a vida eterna. Pergunto a você, você já foi confrontado por essa mensagem? Você já pôde ter a mesma reação que foi a reação de Pedro no final dessa conversa? Observe o final dessa conversa, capítulo 6, versículos 68 e 69. Muitos deixaram Jesus depois desse confronto. E ficaram os 12. E Jesus também pergunta, vocês também não querem ir? Versículo 68 nos diz, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, você já foi confrontado por essa mensagem, já foi impactado por ela de forma a reconhecer que somente Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna? A você que não é cristão, que não é convertido, o desafio está aí para que você se arrependa dos seus pecados e confesse ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E aqueles que já fizeram isso e que são de fato seguidores de Cristo, cristãos, fica o desafio para não murmurarmos do Evangelho, para vivermos esse Evangelho, para reconhecermos na nossa vida que tudo que nós temos é dádiva da ação soberana do Pai, a começar pela nossa salvação, o nosso maior presente. E entender que precisamos a cada dia de Deus e que precisamos estar alegres, vivendo, seja na terra, seja no mar, que aonde nós formos é céu, porque o nosso Senhor Jesus nos salvou e nós temos a vida eterna. E na esperança da ressurreição é que nós, como cristãos, caminhamos. E que devemos também apresentar e confrontar a todos os homens com a mensagem do Evangelho, que é confrontadora, mas que também é confortadora, que é confortável, melhor dizendo, que traz conforto, que traz a salvação. Que Deus assim nos abençoe.